você? Seja bem-vindo ao Mundo Autista. Hoje, novamente, com essa pesquisadora fera, Maria Luísa Nogueira. Tudo bem, Malu? Bem, querida, obrigada por me convidar de novo. Muito bom estar aqui, sou fã de vocês, é uma alegria. Ah, é recíproco. Amamos você. Minha mãe não pôde estar aqui hoje, mas, assim, eu sei que ela também te ama e eu também. E amo o seu trabalho. A gente tem uma admiração por você muito grande. E no último programa que a gente gravou juntas, a gente falou sobre aquela questão. A gente tocou, a gente não esmiuçou, que é a questão das narrativas, né? De como se constrói uma narrativa, e nas textualidades midiáticas, que é a linha que eu faço o mestrado, a gente percebe que uma narrativa ela vai ser sempre é, inacabada. Então, aquela questão ou incompleta, pelo menos, né? Então, é aquela questão, porque ela é uma narração, um discurso do que é o mundo. E aí, a gente tem, desde 1999, cunhado, na verdade, outros ativistas já surgiram antes disso, mas a Judy Singer cunhou em 99 um conceito que é o de neurodiversidade, que serviu de mote para muitos ativistas feitos pelas próprias pessoas autistas. E Uhum. aí, é, a neurodiversidade é um conceito com muitas potências, eu acredito, e com suas próprias questões também. Mas e o que me encantou no trabalho da Malu é que ela fez na graduação, porque muita gente reclama, mas não capacita, não tem capacitação para profissional para lidar com autista. A Malu falou no vídeo passado com ela que ela procure trazer isso sempre para as profissionais ou para os profissionais que vão trabalhar com o autismo, né? Que a gente, infelizmente, a gente sabe que até os ambientes de formação muitas vezes são insuficientes aqui no Brasil. E você criou uma coisa que eu achei inovadora, uma disciplina para falar de neurodiversidade. Eu achei isso maravilhoso, Malu. Então, essa disciplina, ela foi construída agora, né? É a primeira vez que eu estou dando. Uma condição para ela existir era justamente contar, né, ao longo do semestre, com a participação de pessoas, né, que têm lugar de fala sobre isso. Então, você foi lá, deu uma aula incrível, foi muito especial, assim. Meus alunos e alunas depois entraram em contato agradecendo, tanto que foi mesmo, muito potente, um encontro, assim, que trouxe de fato, né, para além do texto científico, né, a vivência. Então, foi muito bonito e está muito interessante essa disciplina mesmo. Então, a ideia, né, que a gente forme lá, né, no curso de psicologia, os profissionais que vão conhecer as melhores técnicas para lidar com o autismo, mas que também precisam de uma reflexão crítica sobre o que vai junto com a técnica, né? O que a gente está fazendo em defesa de quem a gente está atuando quando a gente usa alguma estratégia, para que a gente veja a pessoa, né, antes do diagnóstico, É uma né? coisa que eu sempre admirei em você. Hum. Olhar, né? Porque muitas vezes a gente está tão condicionado que a pessoa é autista, então ela só vai ser autista, como se não tivesse todo o entorno ao redor dela, como se não tivesse toda a personalidade dela, como se não tivesse, enfim, uma sucessão de variáveis. Claro que a gente tem que olhar para o autismo, mas como é que é isso? A questão da vivência e da ciência, né, andando juntas? Porque eu acho que elas não são inimigas, aliás, muito pelo contrário. Eu, como alguém que trabalha com a teoria dos afetos, eu acho que a vivência e a ciência são, assim, Sem muito... dúvida. E na história do autismo isso é muito presente, né, desde o começo. Quem vai lá incomodar, né, o Léo Kanner, que foi quem fez, né, a primeira descrição conhecida sobre autismo, era um casal, né, que tinha um filho, que era o Donald Triplett, e eles escreveram muitas cartas e ficaram ali até incansáveis, até conseguir, né, provocar esse olhar mais atento que fez com que o Kanner descrevesse aquelas crianças, né, num grupo separado, que nunca tinha sido descrito, pelo menos na língua inglesa, né, porque a gente tem relatos anteriores aí, mas que não tinham ficado conhecidos, né, que é do Hans Asperger. Mas, enfim, então é muito importante que a gente entenda esse entorno que você falou aí, né, por quê?
o autismo não é só o autismo, é o autismo nessa sociedade que lida tão mal com a diferença. E a emergência do paradigma da neurodiversidade trazido pelas pessoas com autismo é muito potente para a gente conseguir, né, reduzir as barreiras e para que os neurotípicos também se movimentem. Em geral, a gente vê o autismo só como os déficits, a gente não pode ignorar os desafios que vocês enfrentam cotidianamente, né? Eu acho que nesse momento de pandemia a gente está tendo um gostinho do que é ser desafiado todo dia, porque a gente está com a nossa rotina interrompida. E é só um gostinho, imagina. Imagina, eu fiquei pensando mesmo nisso, assim, É. porque as limitações de comunicação que eu vivo hoje como professora são enormes, né? Porque presencialmente eu tenho muito mais dicas, eu consigo perceber, e aí eu fico imaginando que vocês vivem isso, né? Porque vocês têm mais dificuldade de fazer algumas leituras sociais aí, enfim. Então eu acho que é preciso que a gente dê os recursos, né? Que as pessoas com autismo precisam para que possam ser quem elas são, autistas, com os melhores recursos para se comunicar, para conseguir se organizar, para se entender, né? Mas a gente precisa também que seja feita uma ponte, né? Não é só exigir que a pessoa com autismo se aproxime e consiga se regular no ambiente e pronto. A gente precisa também que os neurotípicos, porque as outras pessoas também se movimentem para facilitar essa comunicação, para a retirada dessas barreiras, né? E isso eu aprendi com o movimento da neurodiversidade, né? Com as próprias pessoas com autismo que falam sobre sua condição, que buscam, né, essa compreensão e que atuam cientificamente também, né? Então a gente tem várias pessoas com autismo, como você, né? E que vêm para o campo da universidade, que vão fazer pesquisa, inclusive pesquisa dentro da questão do autismo fora, mas na questão do autismo a gente tem a Michelle Dawson, no Canadá, que foi quem, né, vem trazendo discussões sobre como são feitas as avaliações de inteligência no autismo, porque a gente usa os testes de inteligência que tem como base a linguagem. Se a linguagem é um desafio, será que a gente está sabendo avaliar, né? Tem Exatamente. o Damian Milton, que é um inglês, que é sociólogo, e que vai trazer uma discussão muito interessante, que ele vai chamar do problema da dupla empatia, que é isso que eu acabei de descrever um pouco, né? Essa ponte, não adianta eu exigir só que a pessoa com autismo se faça entender. Eu também tenho que me esforçar, né? Eu também tenho que mudar. A sociedade tem que se remodelar. Então, isso é muito bonito, porque nós precisamos de remodelar, né? Não está bom do jeito que está. A Então, por isso, homogeneidade não funciona nem para as pessoas típicas. Então é um então, convite para a sociedade como um todo, né? o autismo é um convite, exatamente isso que eu acho. Nossa, Malu, você falou uma coisa, você falou vários pontos que eu achei muito importantes e trazendo de novo, desculpa se eu trago muito para a minha área de pesquisa, mas é porque, enfim, é hiperfoco, né? Você e vocês que acompanham o canal já estão acostumados com isso. Tem um pesquisador que ele fala sobre a questão do desentendimento, né? Que é quando as pessoas... Porque, na realidade, o que acontece? As pessoas que são vistas, ele retoma lá a questão da polis, lá, da polícia, da política, da polícia, lá no sentido grego. Assim, né? Você está falando do Rancière? Da Ciel, exatamente. Não sei Uhum. se eu vou explicar direitinho aqui não, tá? Mas, enfim, ele retoma essa questão da política e da polícia lá na polis, e para ele, a polícia são as negociações entre as pessoas que têm a parcela de poder, que podem ser ouvidos, que podem construir o discurso, que essa luta pelos direitos, pela construção da organização social, vem muito pelo discurso. E quando acontece a política, o desentendimento, é quando quando uma parcela da sociedade que cansou de não ser vista, de não ser considerada, ela podia até falar, mas não era considerada nos debates, ela passa a querer. Isso traz um aspecto até às vezes mais violento, né? E aí ela passa a ser observada como uma parcela que vai dialogar também com as outras parcelas da sociedade, né? Então, isso que é o desentendimento para o Jacques Rancière. Legal, Rancière. e tem tudo a ver mesmo com o que a gente está falando,
porque é não achar que é o consenso que é o caminho, né? Que existe esse momento de plena harmonia e nesse momento de aparente consenso, isso é bom para todos e todas, né? Que você Então, apaga uma série de possibilidades, de pessoas, de vidas que poderiam estar contribuindo positivamente à sociedade. então, realmente tem a ver com a diferença. É um pouco mais complicado, né? Quando a gente vai ler o texto dele, não é um texto fácil, né? Para a gente pensar os momentos da a política, ela envolve momentos, né? Não é um estado, não vai existir um estado. Mas é muito interessante trazer isso para a gente pensar um pouco mais, né? Sobre a importância das diferenças e dos silenciamentos que a gente faz, né? Que não Às é vezes sem perceber. é não ouvir, né? As pessoas estão aí, a gente não as enxerga e a gente escuta como ruído. Ele fala disso, né? Ele descreve um momento lá, né? Bom, não vamos nos alongar aqui demais, mas ele vai falar disso, que essas vozes, né, dos diferentes e dos que estão que querem uma partilha desse mundo sensível, né? Eles são ouvidos como ruído, não como voz. E aí eu acho que esse momento que a gente vive no autismo é o momento das vozes, de fato, né? Acho que finalmente a gente está conseguindo, vocês estão conseguindo, né? Se fazer ouvir. Isso é fantástico. Exatamente. Nossa, Malu, a gente podia ficar conversando um café com filosofia, assim, por horas e horas, mas a gente, infelizmente, nosso tempo desse programa está dando, mas você volta para conversar com a gente para fechar essa série maravilhosa com você. Muito obrigada, Malu, Eu que agradeço. e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.